A paraparesia espástica hereditária tipo 4 é uma doença genética causada por alterações no gene SPAST. Esse gene ele contém as instruções para fabricar uma proteína chamada espastina. Ela tem espástico no nome. Para entender o que é essa doença, precisamos primeiro entender um pouquinho sobre como nos movemos. Tudo começa no córtex motor, com a vontade de se mover. Nessa região, nós temos o corpo do que chamamos de primeiro neurônio motor. É nessa célula que se origina o impulso elétrico. Cada neurônio motor tem o seu corpo nessa região e ele emite um prolongamento, uma estrada para se conectar com os de baixo, que nós chamamos de axônio. Ele que vai levar o impulso nervoso, a ordem para se mover, que vai passar pelo cérebro, onde vai passar para o outro lado e percorrer todo esse trajeto até chegar ao nível exato do nervo que inerva o músculo que você quer mover, onde ele vai para a frente do H da medula, região que nós chamamos de corno inteiro da medula. Lá ele vai encontrar o corpo do segundo neurônio motor. Esse impulso ainda vai passar para o nervo e viajar até a junção entre nervo e o músculo, a junção neuromuscular, onde ele será convertido em um sinal químico, depois elétrico novamente, que fará o músculo contrair. As paraparesias espásticas hereditárias são doenças principalmente, mas não exclusivamente, dessa primeira parte do trajeto, que nós chamamos de trato córtico-espinal, onde estão os axônios do primeiro neurônio motor, especialmente as fibras mais longas, que são as que sofrem mais. Agora imagine que ao andar você, uma situação diferente, você pisa numa pedra com a ponta do seu pé. Os músculos da batata da sua perna vão esticar de repente. Os músculos têm sensores especiais que detectam isso e vão levar esse estiramento para a medula. Para você não cair, não dá tempo de pensar. Então, seu corpo tem que ter um reflexo, literalmente, reflexos aguçados. E ele vai fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ele vai mandar um comando para os músculos da panturrilha contraírem, então, de fazer esse movimento aqui, e vai fazer uma conexão com um grupo de neurônios especiais, que vai inibir o movimento oposto. Então, ele vai falar, ó, contrai esse e relaxa isso daqui da frente, para não fazer esse movimento com o pé, senão o pé fica duro e parado. O trato córtico-espinal, ele funciona como um sistema de ajuste fino. Ele ajuda a modular os reflexos da medula, evitando que eles respondam de forma exagerada, agindo principalmente nesses interneurônios. E aqui já fica um spoiler pro restante. É por isso que os pacientes são espásticos, porque eles não têm essa via de inibição, porque o neurônio de cima tá doente, né? Então o neurônio motor é doente. Então ele não consegue inibir esse arco. Então o reflexo ele fica só em estímulo, 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 a perna vai ficando dura. Os reflexos ficam exagerados. Os neurônios produzem boa parte das coisas que ele precisa para sobreviver, proteínas, essas organelas, essas coisas, e se livram de boa parte do lixo que eles produzem no seu corpo, né? Que é essa parte mais gordinha que nós temos aí. Então, neurotransmissores, organelas produzidas nele são transportadas em trilhos especiais biológicos que são chamados de microtúbulos, que com uma rede complexa onde vários dos proteínas participam, eles levando e trazendo substâncias, então levando coisas de cima para baixo, de baixo para cima. A espastina age como uma tesoura molecular. Ela vai cortar os microtúbulos em vários pequenos pedaços e adaptar o seu tamanho para que o transporte ocorra de maneira mais fluida. Se compararmos o neurônio com uma cidade, o centro dela fica lá em cima, né, como eu falei para vocês, no córtex motor, mas alguns bairros ficam muito longe, lá embaixo na medula. Para que tudo isso funcione, essa cidade precisa transportar materiais, né, sinais e componentes de manutenção por longas distâncias. Então pode chegar até 1 metro no comprimento o neurônio motor. Para isso, ela usa uma rede interna de trilhos, que eu falei para vocês, microscópicos, chamados microtúbulos. Mas esses trilhos, como eu falei, não são estruturas fixas, como uma ferrovia de concreto. São mais parecidos com trilhos modulares, formando por peças que podem ser montadas e desmontadas e reorganizadas de acordo com a necessidade da célula. E aqui que entra a espastina. A espastina funciona como uma equipe de manutenção especializada nesses trilhos. Ela pega microtúbulos muito longos e os transforma em segmentos menores. Segmentos menores de microtúbulos conseguem se mover melhor dentro do axônio. Podem ser repositados com maior facilidade e criam novas pontes ativas que servem como pontos de integração com outras proteínas e estruturas da célula. Na SPG4, essa manutenção fica prejudicada
a rede de microtúbulos perde parte da sua dinâmica. O transporte interno pode ficar menos eficiente e algumas cargas podem parar no caminho e as regiões mais distantes do neurônio podem sofrer. Essa é uma das teorias mais aceitas, apesar de ela não justificar todos os pontos da SPG4, beleza? Quanto mais longe do centro da cidade, mais difícil é chegar comida lá. E é por isso que há uma diminuição da força em ambas as pernas. Como essa via é danificada, age também inibindo a contração dos músculos, que eu expliquei para vocês, as pernas ficam duras. Então, paraparesia espástica. A idade de início é bastante variável, mesmo em pessoas da mesma família com a mesma alteração no gene. Em um grande estudo, os autores observaram que a idade de início variava muito. Havia pacientes com sintomas desde o nascimento e outros surgindo em várias idades. Né? O mais velho desse estudo começou a ter primeiros sintomas aos 77 anos. Quando olhamos este gráfico, parece um padrão até interessante. A distribuição não tem um único pico, mas dois. Um grupo começa os sintomas principalmente nos primeiros anos de vida, especialmente antes dos 10. E o outro começa um pouco mais tarde, na vida adulta, principalmente entre a terceira e quinta década de vida. A média que os estudos colocam de início de sintomas é os 31 anos, mas vocês veem como tem esses dois picos e podem ter pacientes iniciando em qualquer faixa etária. Os primeiros sintomas mais comuns são os que eu comentei, né? Da rigidez nas pernas, que gera uma dificuldade para andar. Uma grande parte dos pacientes também apresenta ou apresentará durante a vida dificuldade para segurar a urina e para sentir vibração nos pés. Quando nós temos apenas esses sintomas, nós falamos que essa é uma parapasia espástica hereditária pura. Isso não vale só para SPG4, tá? A maioria, por volta de 70% dos pacientes, só vão ter esses sintomas. Então, seria a SPG4, ela é o protótipo do que nós chamamos de uma paraparesia espástica hereditária pura. E de 20 a 30% vão apresentar outros sintomas, que podem incluir dificuldade de memória e aprendizado, dificuldade para falar, dificuldade na coordenação motora, convulsões, distúrbios psiquiátricos, dificuldade para engolir. Quando, além dos sintomas puros, né, a pessoa apresentar mais algum desses sintomas, um ou em combinação, nós damos o nome de uma paraparesia espástica hereditária complicada ou complexa. Isso também vale para os outros paraparesias hereditárias. Outros sintomas que as pessoas com essa doença podem sentir incluem a dor, fadiga, depressão, e tem outros. Eu não vou falar de todos, tá, pessoal? É uma lista até grande que a gente vai descobrindo com o longo do tempo. A doença ela costuma piorar de maneira lenta, mas progressiva. Após 20 anos do início dos sintomas, cerca de 50% dos pacientes precisam de auxílio para andar, seja ele uma mingala, uma muleta. Geralmente alguém está falando de apoio para andar. E cerca de 10% precisa de cadeira de rodas. Mas agora, pessoal, não se apeguem muito a esses números, tá? Porque isso aqui é só para você ter uma noção. Somos indivíduos únicos, eu falo isso, somos pessoas únicas e especiais. Cada um tem a sua história, cada um tem o seu curso de doença. Então tem pessoas que pioram rápido, tem pessoas que pioram nada, tem pessoas que pioram muito lentamente. Então vocês têm uma noção. Porque se a gente olhar um outro olhar para esses dados, nós vamos dizer o seguinte, que após 20 anos tem 90% de chance de, se você que está assistindo esse vídeo tem essa doença, 90% de chance de você não estar necessitando de cadeira de rodas. Então, e essa doença não afeta de maneira significativa, na verdade, não afeta a expectativa de vida das pessoas. Então, vocês fiquem tranquilos em relação a isso. Para que alguém desenvolva essa doença, é preciso de uma falha em uma das cópias do gene SPAST. Seja uma cópia que veio do pai, seja uma cópia que veio da mãe. Esse é um padrão de herança que nós chamamos de autossômico dominante. Nas doenças dominantes, um dos pais costuma carregar uma cópia do gene alterado e possuir a mesma doença. Eu digo costuma porque mutações novas podem surgir espontaneamente, que nós chamamos de variantes de novo. Então não vai ficar brigando com seus pais aí, que achando, você não tem doença, você não é meu pai. Não tem nada a ver, tá? Isso pode acontecer espontaneamente. Quando um bebê é gerado, o material genético se divide aleatoriamente e herdamos uma cópia de cada pai. Isso significa que há 2 chances em 4, ou 50% de chance, de cada filho herdar a mesma doença. Se a pessoa tem um gene com defeito durante a vida, ela vai ter 90% de chance de desenvolver a doença. E se ela sobreviver até os 70, existe essas coisas na literatura falando que é quase certo que a pessoa vai desenvolver algum sintoma, seja ele qual for. Até
a data da revisão deste vídeo, infelizmente não há nenhuma medicação especificamente aprovada no mundo para SPG4. Nem ensaios clínicos abertos recrutando pacientes especificamente com essa condição para realmente para realmente medicação. Isso na plataforma clinicaltrials.gov. O tratamento atual se baseia em fisioterapia, né, reabilitação de maneira geral, sempre fundamental em muscular, e medicações para os sintomas. Existem alguns remédios, como a clofeno, tisanidina, que a gente utiliza para tentar reduzir ali a espasticidade, né? Toxina botulínica, pode ser utilizada em alguns casos. Tem até cirurgia, alguns pacientes podem ser beneficiados quando pode ser necessário, tá? E se você gostou, salve esse vídeo para rever depois, para mandar para a pessoa, olha só, tem um SPG4, ou olha só esse vídeo aqui explicando o que aconteceu comigo. E me siga para acompanhar os próximos, porque entender o seu cérebro não precisa ser uma dor de cabeça.